Olá, olá, olá a todos que chegaram aqui. Que bom que vocês vieram, né? Quem chegou aqui é porque de algum modo Odin e Frigga lhe chamaram para assistir esse vídeo, porque eles têm alguma mensagem para ti, né? Então, seja a hora que você esteja chegando, que tu esteja chegando, se é de manhã, de tarde, de noite, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Então, esse é o canal de Odin e Frigga. O panteão que eu uso, que eu sigo e que me protege é o panteão nórdico, são os deuses nórdicos. No caso aqui, o canal é dedicado a Odin e a Frigga. Odin, que é o deus do conhecimento, o deus da informação, aquele que sabe o presente, o passado, o futuro, né? Ele tem todo o conhecimento disponível porque ele bebeu da água de Mimir, né? Um poço de que quem bebia a água sabia de absolutamente tudo já conhecido. Ele tem aqueles dois corvos ali que estão no ombro e na mão dele, que é Munin e Runin, memória e conhecimento. E ele também tem o dom de ler as runas. Então, ele é o deus do conhecimento. Frigga é a esposa dele, regente de Asgard ao seu lado, a única capaz, né, a única com o direito e o poder de poder sentar no trono de Odin, o único local onde é possível ver tudo. Ela é a deusa do casamento, a deusa da família, a deusa do lar. Tanto que ela é representada, né, muito comumente portando três ou mais, né, um molho de chaves, representando então que é ela quem manda na casa, né, ela é a dona do lar. Ninguém entra na casa de Frigga e Odin sem que haja autorização dela. Então, e ela é então a deusa da família, né? Então representa todo o carinho, amor, cuidados, né, que uma família precisa ter. Então peço sempre a eles, nada mais correto, nada mais justo do que no momento de necessidade, no momento de que se precisa de ajuda, se pedir então a Odin e Frigga, né? A sabedoria, o conhecimento para saber, para poder tomar as decisões e o carinho e o amor de Frigga para tomar essas decisões da melhor maneira possível. Bom, então vamos ver o que os deuses têm para nós hoje, né? Essa tiragem é quase diária, né? Então vamos ver o que eles têm para nós. O que vocês têm para nos dizer? Ó, eu aceito até a queda de 3 cartas. Ok. Mais do que 3, só se cair virada. Mas até 3 cartas eu estou aceitando. Ok. Esse baralho foi dedicado, consagrado a Frigga. Eu também tenho um pequeno baralhinho de runas dedicado e consagrado a Odin. Só não uso aqui nas leituras porque eu ainda não decorei o significado de cada uma. Então, fica difícil, fica demorada a leitura. Então, eu realizo as minhas leituras particulares com... Aí também não uso a carta invertida, ok? Aí eu uso o outro baralho para as minhas consultas particulares. Aí eu tenho tempo, aqui eu não gosto de demorar muito, eu já conheço essas cartas de cor e salteado. A gente vai se acostumando, mas quando se trata de só símbolos, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Ok? Algumas mensagens boas aqui. Só um presente, eu explico. Só mais uma carta, deuses, só mais uma.
não, 2, não. Agora, no final, ó, de novo, 2, 3, não, 2, não vou aceitar, não adianta. Sei que vocês estão querendo falar alguma coisa, mas por favor, falem apenas com uma carta. Se for uma daquelas, vai sair agora. Vamos lá. Aí, saiu. Muito bom. Mensagens boas. Acho que é a única preocupação mesmo. Mas já vamos ver o que isso vai significar. Vamos ver o que nós temos no oculto. Eu acho as cartas do oculto, já vou explicar mais adiante, para quem não assistiu ainda meus vídeos, né? As cartas do oculto, para mim, são as mais importantes. Vamos lá. Bom, para quem não assistiu, o meu jogo, a minha tiragem é de 9 cartas, né? Com 3 no oculto, onde a primeira fileira representa um acontecimento ou fato do passado, a do meio, presente, e a última, futuro, ok? Então vamos ver. Primeiro, o 4 de espadas. O 4 de espadas, ela normalmente tem uma conotação de aviso, né? Aqui eu acho que não, tá? Eu acho que aqui é simplesmente um acontecimento, um período de descanso, tá? 4 de espadas, então, representa que em algum dado momento tu te sentiu mais relaxado, teve uma vida mais calma, tu teve uma vida mais tranquila. Foi um período de relaxamento, um período onde a tua vida parece que tomou um rumo, né? Tomou um rumo no passado que te fez tu entrar numa tranquilidade, tá? Sem procrastinação. Parece que não houve uma procrastinação, só houve um período de descanso. Pode ter sido após um período turbulento? Pode, mas aqui a gente não sabe, tá? Por que eu digo isso? Porque a carta aqui sempre, esse deck, né, nessa carta ele tem um aviso que tu pode estar procrastinando, tu pode estar demorando demais nesse período de descanso, mas não parece ser o caso. Por quê? Por causa das outras duas, né? As outras duas, o 9 de pentáculos e o as de pentáculos. Então esse período de descanso, esse período em que tu ficou sem fazer nada, parece que tu ficou inativo, né? Foi um período bom. Foi um período necessário para ti não ter estas atividades, tá? E pela carta do As de Copas, parece que nós estamos falando de amor, tá? Parece que nós estamos falando de relacionamentos ou emoções, tá? Não precisa ser necessariamente relacionamento, mas um período emocionalmente, né, estável, um período onde não houve grandes perturbações, onde tu ficou sem, por exemplo, encontrar pessoas, talvez sem se apaixonar, um período necessário, correto? Um período para tu te reabastecer, um período para tu te reconectar consigo mesmo, né? Pode ser um trabalho também, um período onde tu ficou sem trabalhar, ou um período onde o teu trabalho, se tu é autônomo, ficou mais baixo. Mas como eu digo, eu acho que isso aqui é mais emoções, tá? Um período emocionalmente para se restaurar. Veja, o descanso, o sono é descanso, né? Essa carta aqui representa descanso, ou seja, um período de reconexões, de recarregar a bateria, tá? Então eu acho que é nesse contexto. Emocionalmente tu precisava recarregar as baterias e foi esse período que aconteceu, tá? Por que eu digo isso? Que é bem de recarregar as baterias, de descanso, por causa então do 9 de pentáculos. O 9 é a carta da prosperidade, é a carta do colhimento dos bons frutos, nesse caso 9 de pentáculos, né? Pentáculos, veja, cada deck ele tem uma representação diferente, tá? Pentáculos aqui não é ouro, não é moeda, não é nada, é pentáculos. Pentáculos é a representação dos 4 elementos controlados pelo espírito, né? Então, ou seja, é a representação análoga à do mago. Só que o mago tem outra conotação, tem outro sentido. Aqui, o pentáculo significa que tu tem que ter um pouco de cada um,
tá? E o espírito controla eles para que tu possa transmutar a matéria, transmutar o espírito, transmutar a mente, transmutar o coração. Ou seja, tu tem todo o material necessário, mente, corpo, alma, espírito, né? Tu tem tudo em equilíbrio, em quantidades certas para poder conseguir o que tu quiser. E normalmente o que a gente quer está no mundo material. Por isso essa associação de pentáculos com o ouro, né? Então veja, o 9 de pentáculos é uma carta onde tu colheu tudo que tu precisava, tá? Tu colheu tudo, tu está num período de aproveitar, né, as coisas boas da vida, aproveitar aquilo que tu plantou, né? Então veja, depois do 4 de espadas e antes do as de copas, significa um período em que esse descanso, né, te rendeu. Ou seja, o motivo pelo qual tu está descansando aqui, que tu está te recuperando, vai te trazer novas energias, vai te trazer um vigor, vai te trazer toda uma recompensa. Então a carta do 9 de pentáculos é um período de recompensa. Foi aquele período no passado, né, em que tu, sei lá, conseguiu realizar tudo que tu precisava, que tu conseguiu te sentir em paz, que tu conseguiu, tudo que tu plantou, agora tu tá colhendo, né? Então se tu estava precisando descansar para recuperar teu emocional, para tu seguir em frente, esse é o período aqui. Se aquele período de descanso, onde tu não teve muito trabalho, ou tu não tinha trabalho, depois tu te recuperou, tá? Tu te recuperou, foi um período necessário para que tu pudesse, logo em seguida, né, um período depois, ter bons frutos, tá? Então, esse período aqui é o período de recompensas, tá? Alguma coisa aconteceu na tua vida e tu te sentiu recompensado. Não precisa ser com matéria, mas pode ser emocionalmente. Talvez tu te recuperou plenamente daquilo que te incomodava ou daquilo que estava te machucando emocionalmente falando. E eu enfatizo o emocional por causa do As de Copas. Veja, o fim desse período, né, bem recentemente até, eu não vou dar datas, né, nem períodos, mas o começo de uma renovação, o começo de um grande amor, de uma grande paixão, sabe? Um período de renovação. O As é o começo. O As é o começo, o 10 é o fim, tá? Então, um período de um grande amor, veja, é uma bruxa que traz uma taça cheia, tá? Ela está transbordando. Então, um começo onde as emoções, né? Tu começa essa recompensa, né, desse período de descanso começa então ser mostrado, né, de uma maneira muito intensa, muito grande. Eu digo que cada deck é diferente porque, por incrível que pareça, esse As de Copas, copas são as emoções, porque contém a água, né, contém o líquido. Esse As de Copas, para mim, é muito mais um indicador, né, um pré-2 de Copas. Porque, olha só, temos lá ao fundo duas pombinhas. E aqui na frente, sendo alimentado por essas emoções, duas plantinhas crescendo. Então, para mim, tem uma conotação muito forte, né? É um novo amor, uma nova emoção, né? Que vai ou te preparar para um grande amor, está te preparando para o 2 de copas, está te deixando apto a isso, correto? Ou então é alguém que te chega, que te completa esse período, tá? Que chegou, te completou e te trouxe assim uma plenitude emocional muito grande, tá? Pode ser alguém próximo da tua vida, emocionalmente, afetivamente, como um amor, namorado, sei lá, namorado, namorada, uma nova paixão? Pode. Também pode ser alguém bem próximo a ti, uma mãe, um pai, um filho, sei lá, um amigo, uma amiga, né? Que te trouxe isso. Foi alguém, né? Aqui está muito forte para mim a questão de alguém ter trazido. Pode ser espiritualidade? Desculpa, Friga, quase tapei teu rosto. Né? Pode ser espiritualidade? Claro que pode, tá? Mas foi um período que tu te sentiu pleno. É um período de plenitude, de calma, sabe, de recompensas. E é um período de calmaria, tá? Resultou nisso. Bom, aí vem o 6 de copas, né? Então, no presente, hoje, tu tem isso com tanta abundância
que tu tá podendo distribuir. Veja bem, o As de Copas seguido do 6 de Copas, tá? Então tu tem isso, tu consegue dar para os outros, né? Tu consegue ceder, tu tá tão, sabe, tu tá com essa plenitude, tá com tantas emoções boas, né? Que tu consegue ajudar os outros, tu consegue estar disponível para ouvir, para falar, sabe? Tu tá distribuindo aquilo que tu tem em abundância, né? Para outras pessoas. Isso é o que está me parecendo aqui. Então me parece que tu é este bruxo aqui, dando um pequeno vaso de rosas, né? Para a pequena bruxinha que agradece isso. Então tu vai estar cuidando, tu vai estar assessorando, ajudando as pessoas que estão à tua volta com uma facilidade muito incrível, tá? Aí nós entramos no 5 de pentáculos. Bom, o 5 de pentáculos é uma carta de alerta, tá? Mas ela pode estar aqui no seu sentido invertido, tá? Mas vamos fazer a leitura dos dois jeitos, porque como é uma leitura coletiva, né? Pode ser que isso aqui seja de dois jeitos. Por quê? Por causa da carta do carro, tá? Então vamos lá. O 5 de pentáculos é uma carta da solidão, é uma carta do desespero, é uma carta do se sentir abandonado, sozinho, né? É a carta que tu te enxerga numa situação tempestuosa. Veja, a bruxa tá numa tempestade. Tu está querendo encontrar alguém ou alguma coisa que te ampare e tu não encontra. Isso é o que a carta significa, tá? Principalmente porque, olha só, nas janelas de uma cabana que ela procura abrigo, mas não sabe se vai encontrar. Na janela de uma cabana nós temos o 4 de pentáculos, ou seja, a carta do sentimento de posse, da avareza, do guardar para si, né? Do apego, né? Eu gosto muito de usar a palavra apego, onde tu fica apegado às emoções. E o 1 representa, então, que as coisas estão indo de acordo como deve ser. Nesse caso, a carta tem um sentido contrário, né? Então, as coisas não estão acontecendo como tu tá querendo, porque tu tá apegado. E isso, então, esse apego te leva a esse sentimento de estar perdido. E aí as pessoas não te ajudam, por mais que queiram te ajudar, tu não conseguem, tá? Então, nesse sentido, no sentido direto, tá? Pode significar que mesmo com isso, tu vá se sentir sozinho, abandonado. Eu não estou acreditando nisso, mas pode ser que alguém esteja nisso. Eu estou acreditando que é o contrário, a carta caiu invertida. Já que está num período assim, tá? Eu acho, pelo que eu estou sentindo aqui nas cartas, que tu vai te sentir muito bem ambientalizado, que tu vai te sentir muito bem acolhido, onde tu vai estar pleno de si, e aí tu vai se encaixar. Pode ser que se isso aqui se referir a amor, né? Apesar de não ter cartas de paus aqui, onde representa as paixões, né? E nem o 2 de copas, mas o 2 de copas aparentemente está relacionado aqui. Então, se for isso, então tu vai encontrar uma pessoa que vai te trazer tudo aquilo que tu queria. Tu vai te sentir em casa, talvez tu forme uma família, apesar de não estar aqui a carta disso, mas eu acho que é nesse sentido. Tu vai te sentir acolhido, tu vai se sentir bem, tá? E aí vem a carta do carro, tá? Que a carta do carro não é uma carta ruim, tá? Apesar de que às vezes pode parecer uma carta ruim. Por quê? Porque é um momento de decisão. Veja, está em movimento, tá? Tu está num movimento. Talvez essa acolhida, toda essa situação muito boa que tu vai te sentir, tá? Eu tô lendo ela invertida, tá? Eu tô acreditando que ela é invertida, que ela não é. Vai te levar a escolhas, né? Talvez te levar, por exemplo, talvez essa pessoa aqui que tu conheceu, né? Veja bem, a carta do carro tá bem embaixo do As de Copas. Talvez essa pessoa que tu conheceu ainda não tenha se declarado, mas te desperte um grande amor. E aí tu vai ter que escolher, né? Me declaro para essa pessoa, não declaro. Se tu tá em períodos de dúvida, principalmente por causa desse acontecimento aqui que te mostrou, né, esses frutos todos sendo colhidos em abundância, né? Talvez seja porque ou se é uma pessoa tem uma diferença de idade, uma diferença de poder econômico. Se for emprego, né?
pode ser que tu tenha dois empregos muito bons, mas um mais longe do que o outro, ou talvez um seja melhor do que o outro, talvez um seja mais na tua área, não sei, tá? Mas tu vai ter períodos de escolha, veja, não é um caminho ruim, um caminho bom, tá? Uma placa é branca, outra placa é preta. Uma está apontada numa direção, outra noutra. Não, são caminhos, tá? Significa que tu tem alternativas, escolhas do que fazer, se tu vai trocar de cidade, se tu não vai, tá? Apesar de que não caiu a carta do mundo aqui. Mas são as escolhas que tu vai fazer. Escolhas que podem te levar para o mesmo objetivo, escolhas que podem te levar para objetivos diferentes, mas elas têm trajetos diferentes. Tu vai usufruir e ver coisas diferentes, tá? Então, aqui, o teu presente hoje, parece que tu vai colher bons frutos mesmo, tá? Parece que tu vai estar em plenitude, tu vai te sentir muito bem, muito acolhido, tu vai estar imerso em alguma situação muito boa, talvez pessoas, rodeado de pessoas que te queiram bem e tudo mais, e aí tu vai ter que decidir o que tu faz da tua vida, tá? Talvez relacionado aqui a esse As de Copas que começou essa etapa aqui do presente, tá? Então, isso aqui é bastante importante, é um período atual, mas no futuro, levemente no futuro, daqui a pouquinho, um pouco de tempo, né? Tu talvez já esteja pensando nisso, né? O que eu vou fazer com essa situação? Como é que eu vou decidir? O que eu vou fazer isso dentro de mim? Parece uma escolha interna. Mas também pode ser uma escolha externa, mudar de cidade, mudar de bairro, sei lá, tá? Mas a carta aqui é de decisão. O movimento já existe. Agora tu tem caminhos, tem alternativas. Qual alternativa que eu vou seguir, tá? Mas é um período atual. Se tu fizer bem essas escolhas, e veja, como eu disse, não há escolha certa ou errada. Pode existir as escolhas certas e erradas, claro, mas a carta não representa isso. Só representa escolhas. Parece que independente da escolha, olha só o que te espera. Bem no comecinho, né? Até não sei como é que essas duas cartas não apareceram invertidas, né? Porque aí faria mais lógica, mas é assim que caiu, é assim que está querendo dizer. Então é a carta do sol, da iluminação, da comemoração, né? É a carta em que as coisas tudo vão ir bem, tá? Tudo vai ir muito bem. É a carta onde as coisas serão reveladas, né? Coisas que talvez estivessem ocultas, muita coisa nascerá, né? Veja as flores, né? Todas desabrochadas, todas como é que se diz? Todas viçosas, com vida. Sol é vida, tá? Sol é uma boa representação das coisas que estão vivas, que estão crescendo, é a iluminação, é o conhecimento, né? Ou seja, os deuses estão cuidando de tudo, né? Para que esse teu futuro seja muito bom, maravilhoso, tá? Então, ou seja, se isso aqui representa, como eu estou desconfiado, a carta de uma paixão, de alguém que entra na tua vida, uma namorada, um namorado, alguém, né? Esse amor vai te trazer. Veja, tá no oposto, né? Ou seja, esse amor tão grande que está começando, né? Por ti mesmo, né? Ou pela outra pessoa, vai te iluminar, vai te transformar numa pessoa iluminada, tá? A carta do 2 de espadas, ela é a carta das escolhas. O 2 normalmente são escolhas. Com exceção do 2 de copas, eu acho que as outras 3 são escolhas, tá? Nesse caso aqui, as escolhas do pensamento. Espadas é pensamento, correto? Então significa que dentro da tua cabeça, se lembra lá a carta do carro, né? Então, tu vai sempre nós temos escolhas. Mas essa carta em particular significa que o primeiro pensamento que vem à tua mente, olha lá, a espada já está no centro do alvo, correto? O primeiro pensamento que tu tiver é o mais acertado, tá? Qual é o maior significado dessa carta depois desse? Que o pensamento já está acertado. Veja, ela não lançou ainda a segunda espada, tá? Ela já acertou de primeira. É que ela está vendada. Aqui a questão é a seguinte, nós temos pensamentos, temos escolhas no pensar, temos alternativas no pensar, mas nem sempre nós saberemos o que vai ser
das nossas escolhas, as consequências dela, tá? Nós não vamos saber, nós estamos vendados às consequências, nós não podemos prever. Mas a carta diz que tudo isso está dando certo, tá? Que tudo isso está tendo sucesso, tá? As tuas escolhas, os teus pensamentos vão ser assertivos. Tu vai passar a ter um período onde o que tu pensar vai dar certo, vai progredir, vai crescer, tá? É um período de crescimento. E aí vemos o 9 de copas, veja, 2 noves aqui, né? Cartas de quase finalização, né? Então, copas, né? O 9, uma carta de plenitude, de calma, né? Veja, as copas estão um em cima do outro, as espadas estão um em cima do outro, né? Então, eu vou até dar uma lidinha, que eu não me lembro muito, né? Vamos ver aqui o 9 de copas. Só para ter uma refrescada aqui na cabeça, que eu normalmente não... Ó, sucesso. Sucesso finalmente, sucesso é muito bom, mas não deixe que isso lhe suba a cabeça, tá? Então, ou seja, todos os teus pedidos, todo esse processo vai ser culminado com um sucesso, né? Veja, a bruxinha está ali na beira da praia, está sentadinha na areia, está contemplando, né? Está meditando na realidade, está de olhinho fechado, à beira das emoções, à beira do mar. Então ela está em equilíbrio, o mar está calmo, está tudo bem, é a carta representando o sucesso dessa jornada, tá? Então significa que seja lá o que for que existiu antes desse 4 de espadas, tá? Antes disso, se foi um período turbulento ou não, agora é o período de calma, de paz, de sucesso, de colher bons frutos, de estar, né, pleno nas suas emoções e só seguir em frente e colher os frutos. E aí a gente comprova isso, né? E eu digo sempre, eu enfatizo, eu adoro as cartas do oculto. Gosto mais delas do que daqui. Porque essas cartas, elas dizem o que está acontecendo em tudo. São cartas de aviso, de alerta, são cartas que explicam, né? Às vezes o que está por trás de todo esse processo. Isso é o que vocês vão ver, vocês vão se identificar, tá? Aquilo que aconteceu na vida de vocês e que se identifica, vocês vão ver. Ah, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui identifica. Agora, isso aqui é as coisas que vocês não vão enxergar. Tá? Vocês vão até sentir, mas não vão ter certeza. Vai ser um pressentimento ou um sentimento. Pajem de copas, novamente. O pajem é uma criança, né? Normalmente representado por uma criança, um jovem adolescente, né? Significando aquele começo, né? Aquelas mensagens, aqueles começos que tu começa com aquela inocência. Tá? O pajem representa a inocência em cada área. No caso aqui, ou seja, o que é ser inocente, né? Ser inocente não é acreditar. Ser inocente é não trazer toda aquela experiência negativa, aquela visão do mais realista até do mundo. Às vezes é uma visão, né? A visão do pajem é uma visão quase romântica, ainda mais o pajem de copas, né? O pajem de copas, então, sai da frente, né? Se fosse o pajem de paus, pior ainda. Mas o pajem de paus tem outro significado, tá? Mas é uma visão romântica, ele começa as coisas, sabe, com uma plenitude, com uma paz, com uma tranquilidade. Por quê? Porque para ele tudo tá bom, né? O pajem não tem tempo ruim. Tá? No caso, o pajem de copas, veja, ele está pintando, está trazendo as artes, está trazendo aquela coisa do emocional mesmo. Artes, música, é uma coisa emocional. Se tu não estiver bem emocionalmente, tu pode tentar fazer a pintura mais linda do mundo. Vai sair uma catástrofe ou vai sair aquela pintura assim mais depressiva possível, né? Muitos artistas trabalham com a depressão, né? Mas eles expressam isso através. Então, o pajem é aquela coisa da inocência, de algo começando, né, dentro do seu emocional, pode ser dentro das artes, pode ser aqui, ó, veja, tu tá começando, tu tá reaprendendo esse processo aqui, ó, que aconteceu no passado. Esse processo talvez seja para tu recomeçar a enxergar o amor de uma maneira mais inocente, como se tu tivesse 14, 15 anos, quando tu te apaixonava pela primeira vez na vida, né, que era a paixão da tua vida, tu acreditava que ia ser
a pessoa eterna para ti. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai ficando velho e daqui a pouco vai ficando rançoso, vai ficando machucado, né? E aí tu conhece alguém, mas tu fica pensando assim, mas essa pessoa vai fazer que nem a outra, vai acabar comigo. Ou emprego, né? Mas de novo, aquele mesmo tipo, eu já... Sabe quando tu entra no local, ou tu entra no emprego, ou tu entra num relacionamento, tu diz assim, mas eu conheço isso, tô tendo uma sensação. Isso são aquelas coisas do passado. O pajem não tem passado. Ele é inocente. Então ele avisa isso. Tome cuidado, tá? Comece esse processo, siga esse processo, ele é feito para isso. Esse processo que tu tá passando é para tu te rejuvenescer, para tu reacreditar naquela criança que tem dentro de ti, tá? Isso dentro das emoções. E aí nós vamos ao cavaleiro de espadas. As espadas são é um pensamento afiado. Veja, é uma lâmina, né? É uma espada. Ela corta, ela não tem dó nem piedade. No caso aqui, olha o cavaleiro, né? Ele vai rápido. Pensamentos são coisas rápidas. Então, o cavaleiro de espadas significa rapidez. Né? As coisas vão acontecer. Todo esse processo pode ser que aconteça muito rápido na tua vida. Quando tu vê, tu vai partir daqui do passado e vai chegar lá daqui a pouco no futuro, nessa sensação, de uma maneira muito rápida. Então não vai demorar muito, tá? Talvez a chegada dessa pessoa na tua vida não vai demorar tanto quanto tu espera, quando tu pensa ou tu imagina, tá? Mas a espada é afiada, ela corta. Veja, ela está apontada, ele sabe para onde ele quer ir, ele tem a ideia, e a espada vai cortar tudo que tiver à frente dele, vai liberar o caminho, tá? Então significa que tudo vai fluir muito rápido, nada vai impedir esse cavaleiro de espadas, essa energia do cavaleiro de espadas. E olha só, essa eu acho que são 2 10 que eu adoro muito, é o 10 de pentáculos e o 10 de copas, tá? Por quê? São cartas que representam, aqui no caso do Pentáculos, né? Representa a fartura, representa que as coisas vão tudo ir bem, materialmente, né? No caso, a maioria das vezes a leitura é essa, mas no caso de Pentáculos, então eu diria que tu vai atingir, né? O controle total de tudo que tu quer fazer. O que tu quiser fazer, tu vai conseguir. Tu tá finalizando um processo para te deixar completo, né? Para tu te devolver aquela estabilidade que tu precisava, que tu queria, né? Aquela coisa do não ter que lutar todo dia, né? Para ficar em paz, ou para conseguir dinheiro, ou para conseguir fazer as tuas coisas. O 10 de pentáculos é o 10 da materialização do material, óbvio, tá? É do material, é do concreto, é do material mesmo, tá? Mas pode ser emocional, e aí o emocional se transmite. A gente sempre pensa que são as coisas separadas, mas tá tudo junto. Se o teu emocional não tá bem, a tua vida econômica, a tua vida pessoal vai estar complicada, tá? Então representa também a família, né? Representa também a família, amigos, né? Filhos, a esposa, né? O marido, o esposo. E veja, é ligado à terra, né? Todas as cartas aqui dos pentáculos, as roupas, né? Eu acho que quase todas, eu não prestei atenção. Mas olha só, a roupa aqui da menina, né? Da bruxinha, tem uma trepadeira na saia. E ele tem uma trepadeira nas calças, né? O amarelo representando o ouro, né? A riqueza. Mas a riqueza não é só material, também é uma riqueza espiritual, mental e emocional, tá? E ele está ligado à terra, tá? Então, ele se alimenta da terra. Por isso que se diz também que são as cartas dos signos de terra, né? Touro, Virgem, eu não me lembro o terceiro, tá? Eu não sou muito do horóscopo, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Veja, o que está no oculto, né, é para que tu renove a tua fé, renove a fé em si mesmo, nas tuas emoções. Vai acontecer mais rápido do que tu pensa e vai te levar a um estado de fartura, ok? Ok? Desculpa, deu um probleminha na gravação, eu tive que interromper, mas espero que agora dê tudo certo, tá? Então, só para finalizar, correto? Isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha ressoado, espero que tenha ajudado. Se não ressoou, integral ou parcialmente, não se preocupem,
né? Liberem, né, aquilo que não ressoar. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Que os deuses lhe protejam, né? Odin, Frigga, Handel, Eir, Freya, todos eles orientem. Quem gostou, pode deixar os comentários. Quem não gostou, deve deixar os comentários. O que eu devo melhorar, tá? Eu vou agradecer muito. Eu gosto muito quando eu leio alguma coisa ou vejo quando alguém me diz assim, ó, isso aqui não tá bom, tem que melhorar. Ok? Então, bom dia, um bom final de semana, uma boa semana para vocês, quando vocês estiverem assistindo, e que os deuses lhe protejam. Até a próxima.